Negativo mesmo foi o PIB dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles fazem 3 leituras, né? A leitura prévia, a segunda prévia e a leitura definitiva do PIB. No primeiro trimestre, o PIB americano recuou 1,6%. No segundo trimestre, o mercado esperava uma alta de 0,4%, isso no caso em termos anualizados, tá? Comparação com o mesmo período do ano passado, e o mercado está esperando essa alta de 0,4%, veio uma queda de 0,9%. Uma frustração impressionante, e os economistas consideram, quando há 2 trimestres seguidos em que o PIB apresenta retração, é um cenário de recessão técnica, tá? 2 trimestres negativos na sequência, recessão técnica. Então a gente pode bater o martelo e falar: a maior economia do planeta está em recessão técnica, tá? Esse resultado, como eu disse, frustrou o mercado, contrariou as projeções dos investidores, mas para você ver como o cenário está cheio de incertezas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns serviços particulares que levantam as estimativas do mercado para indicadores macroeconômicos importantes, especialmente no Brasil, mas também no exterior. Por exemplo, o Projeções Broadcast, né, do serviço de informações para o mercado financeiro do Grupo Estado. Trabalhei lá, inclusive, fazer exatamente essas projeções, né? O mercado apostava que esse PIB americano fosse cair entre uma alta de 1,5% e uma queda de 1,5%. Olha só o range, né, como falam os economistas em inglês, como é uma variação. Esse cenário não é comum, tá? Mas dadas as incertezas, você vai ter economista projetando queda de 1,5%, vai ter economista projetando alta de 1,5%. Frustrou a mediana, que era de 0,4%? Frustrou, mas ficou dentro do intervalo das apostas, tá? Com essa queda de 0,9%. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, comentou esses números, o mercado ficou olhando para as impressões dela, e ela avaliou que, apesar de fato de ter havido essa segunda contração anual seguida, da economia americana ter entrado em recessão técnica, os dados não mostram, segundo a Janet Yellen, que a economia americana está com sinais característicos de um período de recessão. Ela apontou que a demanda na economia americana segue aquecida, que o mercado de trabalho continua forte e, portanto, esses números não devem ser levados com muito alarmismo. Apesar dos resultados abaixo do que o mercado esperava, entenda, as bolsas americanas acabaram avançando. Por quê? Bom, a gente noticiou detalhadamente, detidamente, a decisão de política monetária do Federal Reserve. Lembra? Eles subiram os juros em mais 0,75 ponto percentual. Agora a faixa dos juros lá nos Estados Unidos vai de 2,25% a 2,50%, mas o que deixou o mercado animado não foi nem a decisão do Fed, mas as falas do presidente do Federal Reserve, do Jerome Powell, feitas logo depois da divulgação dos números. Ele falou que o mercado não deve se acostumar com altas de juros tão altas assim. Ele disse que não deve ser necessário jogar a economia americana num quadro recessivo para conter a inflação, que é a maior dos últimos 40 anos, e que dá para esperar uma moderação nesse aperto monetário. Isso já tinha jogado majoritariamente as apostas para a próxima decisão de juros dos Estados Unidos, que vai acontecer agora no mês de setembro, para uma alta de 0,50 ponto percentual. Portanto, uma desaceleração nesse aperto monetário, né, de 0,75 para 0,50. Agora, com essa surpresa negativa do PIB, as apostas de que o Banco Central americano vai moderar o aperto monetário ganharam ainda mais força. E isso acabou ajudando as bolsas, que são muito penalizadas quando há um processo de alta de juros tão firme quanto muita gente estava apostando, tá? Se a economia não está tão forte assim, pensam os investidores, talvez não seja necessário que o Federal Reserve suba juros numa intensidade tão alta. Reforçou e talvez até tenha aprofundado o tom mais dovish adotado pelo Jerome Powell.